Fala pessoal, tudo jóia? Agora a gente vai ver como fazer a criação de um outro tipo de suporte, né? Esse que é um método legal, né? Então a gente está passando por cada tipo de operação em 3D para que a gente consiga de fato ali gerar um modelo 3D de toda essa sinalização. E aí começaremos a ver aqui então pelos tipos de suporte, tá? A operação que a gente vai ver nesse vídeo é a operação de loft, né? A operação de loft ela pode ser utilizada para você poder criar, por exemplo, uma situação aqui que você tem um tipo de suporte que no caso vai ser um poste ali existente, alguma coisa do tipo, né? Então, se você reparar que a estrutura do poste ele tem uma seção inferior aqui um pouco maior e a seção superior aqui um pouco menor. Então a gente vai produzir então esse sólido 3D utilizando essas duas seções. Então vou começar aqui pedindo um ponto de inserção, utilizando o prompt point, né? Point result. A gente vai chamar isso aqui de ponto post. O ponto post ele vai receber aqui o manager, né? Utilizando lá o doc editor. Vamos rodar o get point para poder a gente conseguir pegar esse ponto. Então especifique o local do post, beleza? Depois disso, a gente vai verificar aqui ó, se o poste, né, se o ponto do poste ele foi realmente especificado. Então, se foi diferente de OK, a gente vai então dar o nosso return para o comando não prosseguir. Ok? Depois disso, eu vou pedir qual que é o diâmetro da base. Então, eu vou usar aqui um prompt double result. Então, vou chamar de dim base post, tá? A gente vai utilizar lá o nosso manager. O nosso doc editor, né, get double, e aí a gente vai passar aqui a mensagem, especifique, né, então especifique vou chamar isso aqui de diâmetro, né, diâmetro da base, ok? Vou verificar aqui se o status disso aí foi diferente de ok, então pegamos aqui o dim base post, tá? Vou copiar isso aqui, ó, eu vou pedir o diâmetro do topo, então dim topo poste, beleza? Então especifique o diâmetro do topo, ok? Vamos copiar isso aqui, vamos colar aqui, tá? E aí já pedimos então as três informações. Eu vou precisar também da altura desse poste, então posso copiar isso aqui, ó, vou colar, e aí eu vou dim altura poste, né? Então especifique, vamos trocar aqui a altura do poste, beleza? Vamos trocar aqui para a gente poder ter aí a verificação, né, do status. E aí já podemos então criar aqui a nossa transação, nosso transcad, né, igual ao manager, né, docdata. Então, é sempre um padrão docdata, transaction manager, start transaction, né? Então já vamos colocar aqui o commit para poder já finalizar a transação. Precisaremos então aqui do nosso model, né? Então já vou receber o model aqui, ó, através do transcad, né? Get object, vamos utilizar lá o manager, docdata, current space, né? Vamos dar um vírgula aqui e vamos pegar ele para escrita, beleza? Fazemos aqui então o trycast inicial para fazer a conversão, beleza? Para a gente poder fazer esse loft, né, a gente vai precisar criar o sólido. Então, eu já vou chamar aqui ó, o sólido 3D, chamar como sólido, é igual a um new sólido 3D. Reparando aqui a função do sólido 3D, ó, se a gente pegar ele aqui, ele tem uma opção aqui, ó, que é o Create Lofted Solid, tá? Você vai precisar passar um array de entities, né, que representam as seções ao qual ele vai fazer essa ligação. Você provavelmente teria que passar um guide curves, que seriam curvas laterais ali para poder ter uma melhor criação desse sólido, né? Ou talvez até passar um caminho, né? Um path para que esse sólido ele seja criado, beleza? E o Loft Options. O que a gente vai fazer? A gente vai inicialmente aqui, então, precisar criar esses dois círculos através desses valores de high. Então, eu vou criar aqui um circle chamado de C1, né? É igual a new circle. Na verdade, eu vou chamar ele de C-base, né? Então, esse aqui vai ser C-base, ó. Esse C-base, ele vai ter, então, aqui o radius, né? É igual
ao nosso dim base, né, que seria o diâmetro, ponto value, né, dividido ali por 2, ok? A gente vai ter então o center dele, o cbase.center, vai ser o nosso ponto suporte que foi especificado através da propriedade de value dele, beleza? Então já criei o cbase. Agora eu vou criar aqui o ctopo. Então eu venho aqui, ctopo, vamos trocar aqui os valores, né? A gente vai trocar de ctopo e aqui vai ser dim topo suporte, ok? Então já temos aí as duas entidades aí. A gente vai então fazer agora um array de entities, né? Então a gente vai chamar aqui, ó, entity, tá vindo lá do database do AutoCAD. Vamos declarar aqui que isso aqui é um array. Vou chamar isso aqui de sessões, tá? Vai ser igual ao new, né? Ao new entity, new entity, tá? A gente vai falar que isso aqui, ó, a gente vai colocar tanto o cbase, né? Então, venho aqui com o cbase e depois eu passo o ctopo, beleza? Ele está dando um errinho por causa dos namespaces, então eu vou trocar isso aqui para o namespace completo para que ele pare o erro aí, beleza? Como o entity faz parte de vários namespaces, então é legal você passar o caminho inteiro, ok? Depois a gente vai passar então o path. O path ele vai ser na verdade, aqui, ó, o center do topo, ele vai ser um novo point 3D, porque a gente tem a altura, né, desse poste. Então, a gente vai precisar modificar o Z do ponto do poste. Então, eu vou pegar tanto o X aqui dele, vou utilizar também o Y, porém o Z vai ser o valor da nossa altura, né, ó. Então, venho aqui, ponto Y, passo um vírgula aqui, e aí eu pego o dim altura poste, ponto value, né? Fecho aqui o parênteses e aí prontinho, ó. Nós alteramos aqui a altura desse poste. O nosso path, ele pode ser talvez um align, né? Então eu vou criar aqui um align, ó, como exemplo, né? Então L centro. Essa linha centro ela vai ser uma nova line, né? Aonde que o start point, então se eu pegar aqui, ó, o L centro, né? A gente vai ter o start point da line. Ele vai ser no 0, na verdade o start point dele vai ser o ponto do próprio poste, né? Então a gente pega aqui o ponto value, né, do próprio poste, e aí a gente vai copiar isso aqui, ó, e vai colar no endpoint. Então L centro, ó, ponto endpoint, a gente vai passar aqui então um new point 3D. Então definimos aí os três objetos principais para a gente poder fazer então esse create lofts, né? Então aqui, ó, a gente vai abrir aqui novamente os parênteses e vamos começar a passar os parâmetros. Inicialmente a gente vai passar as seções. O guidelines ele também vai ser vazio, porém ele vai ser um novo array, né, de Autodesk. Vamos lá, AutoCAD.database, entity, tá? Isso aqui ele pode ser um array vazio, beleza? Então a gente declara ele dessa forma, que a gente não tem essas guidelines e elas não são necessárias, ok? O próximo parâmetro é o nosso L-centro, que é o nosso path, né, que é o caminho. E aqui a gente pode passar aqui como new loft option. A gente também não precisa necessariamente criar ou parametrizar aí a variável de new loft option, tá? Agora a gente vai colocar então esse sólido no model, então chamamos aqui um model, append entity, sólido, né? E aí podemos então chamar aqui a nossa transação, transcad.add newly created DB object, passando aqui o nosso sólido, vírgula, true, ok? Então compilando aqui o nosso código, a gente vai voltar aqui no Civil 3D, vamos dar um net load, agora a gente vai pegar ali o arquivo, né, da DLL, vamos digitar aqui, ó, post, né? Então, clicando num ponto, falando aí a base, 0,30, por exemplo, tá? O topo ali de 0,10 e uma altura de 10 metros como exemplo, né? Então, olha que legal, ó, nós já temos aí a representação 3D de um determinado poste ali, beleza? Depois a gente vai trabalhar um pouco mais esses modelos para que eles fiquem dinâmicos, né? De acordo com a inserção das nossas placas. Então, um abraço aí, até o próximo vídeo.